A paz do Senhor a todos os irmãos, um bom dia para todos. Pastor Sérgio Benedito, mais uma vez, para podermos estar estudando, falando sobre a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e também agradável. Nós vamos estar orando, e logo após estar orando, nós vamos estar dando início a mais uma aula, que o Senhor nos tem dado para poder nos instruir um pouco mais acerca da sua obra. Amém? Todos os irmãos que já têm chegado aí, que Deus abençoe. Eu gostaria que os irmãos falassem alguma coisa aí, por gentileza, só para eu poder atestar aqui se consigo ver as anotações dos irmãos. Agora eu consigo ver, Nossa irmã Sueli Lopes, nossa irmã Desirê. Agora o nosso irmão Luiz Correia também acaba de entrar. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pai do Senhor, glória. Amém. Hoje, irmãos, nós temos um título bastante instrutor, porque com bastante assunto, Hoje nós falaremos sobre a conduta do crente em relação à família. Isso aqui é muito bom para a gente, para o nosso aprendizado. Esse domingo maravilhoso que o Senhor nos tem dado. Então eu gostaria de convidar você para estar em oração juntamente comigo. Amém? Me ajude em oração, por favor. Soberano Deus, eterno e poderoso Pai, eu quero nesta hora agradecer ao Senhor por mais um domingo na sua presença e de poder estar com os meus irmãos, ó Pai, ainda que de longe, mas assim ainda estudando a Tua palavra. Deus, que a Tua palavra em nós possa produzir, Senhor amado, gerar em nós frutos, ó Pai, para que nós possamos agradar ao Senhor. Deus, que nós possamos, ó Pai, entre família, Deus, nos tratar como devidamente nos é proposto, Deus, como cristãos, como servos do Senhor, como aqueles que estão em Cristo Jesus. Pai, que hoje, através desse estudo, Senhor, se há alguma ponta solta em relação à minha família, em relação aos meus filhos, em relação às pessoas, ó Pai, que me rodeiam, que o Senhor venha nos fazer, ó Pai, rever os nossos conceitos. Se assim então estivermos, ó Pai, de fato, de verdade, na vontade do Senhor, que isso seja para a glória do Senhor e não para mérito nosso. Deus, e que se nós não estamos de acordo com a sua vontade em relação à família, que nós possamos assim então, ó Pai, nos poldar, ó Pai, nos moldar mediante a palavra do Senhor que nos é proposta nessa manhã. Deus, que o Senhor venha nos abençoar, glorificando o Teu nome uma vez mais em nosso meio. É o que nós pedimos ao Senhor e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. A paz do Senhor, nossa irmã Sueli. Então, como nós já bem falamos aqui sobre o título é a conduta do crente em relação à família. E eu quero ler com você, primeiramente, o texto áureo, como é de costume da gente fazer. Na verdade, é a leitura bíblica em classe. Você que tem a sua lição, número 12, você que não tem a sua lição e está na Bíblia, é Efésios capítulo de número 5 e depois Efésios capítulo de número 6. Em carta aos Efésios, no capítulo de número 5, nós iremos iniciar no seu versículo de número 21 e terminaremos no versículo de número 33. E no capítulo de número 6 da Epístola aos Efésios, nós iremos ler apenas os 4 primeiros versículos. Paz do Senhor, nossa irmã Carmen, que Deus abençoe, em nome de Jesus.
Nesse momento nós estaremos dando início à leitura. Meu irmão Anderson acabou de entrar, que Deus abençoe. Efésios capítulo 5, a partir do versículo de número 21, vai dizer assim a palavra do Senhor. Sujeitando-vos uns aos outros no termo de Deus, vós, mulheres, sujeitais aos vossos maridos como o Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja. Perdão, meus irmãos, perdoem aqui, tá? Vou bocejar aqui, que os irmãos possam me perdoar. Os demais irmãos que acabaram de entrar também, que Deus abençoe. Versículo de número 33 vai dizer assim: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo. A mulher reverencie o marido. Efésios capítulo de número 6, versículo de número 1 em diante, a continuidade dessa epístola vai dizer: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação no ou do Senhor. Amém? Nós vamos estar mensurando o texto áureo, Efésios capítulo 5, versículo de número 31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa carne. Deus, verdade prática, Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual, indissolúvel, isto é, a instituição da família para glória do nome dele. Louvado seja o nome do Senhor por esta afirmação. Em algumas revistas da CPAD anteriores, nós tratamos sobre esse assunto também. E esse assunto, ele é um assunto que ele deve ser bem explícito na obra do Senhor, na igreja do Senhor, nos estudos, na doutrina, porque o tempo ele vai se passando e o ser humano ele começa a se tratar de forma diferente. E no que tange a família, quando nós observamos aqui, em relação à família, nós imaginamos apenas alguns conceitos que para mim é cômodo. Só que se a gente for parar para analisar no tratamento que devemos emprestar à nossa família, nós vemos que estamos em falta em muita coisa. Porque isso aqui a gente vai tratar ao decorrer do assunto, eu não vou nem observar agora, eu não vou nem fazer uma observação agora, eu vou
está dando início e assim então a gente vai dissecando essa história no mensurar da palavra ou no mensurar da revista. Enquanto nós estivermos falando, nós iremos introduzir e incorporar algumas coisas nesse estudo. Amém? Introdução. Na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe um matrimônio monogâmico, heterossexual, indissolúvel. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém, cada um desempenha papéis diferentes. Nesta lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. E aqui a gente vai abordar os 3 componentes de uma família. Primeiro, marido. Segundo, esposa. Terceiro, filhos. Isso pela anotação que nos foi dada pela epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Mas temos também alguém que rege esses 3 modelos pertencentes a uma família. Quem rege é Deus, né? Então nós precisamos entender que dentro da nossa família, antes de nós, temos que ter Deus. Mas, enfim, vamos continuar. A conduta do crente como marido. Conduta do crente como marido. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e eleva o mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Neste tópico estudaremos a analogia referente ao marido. Primeiro, o papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada no seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem. O homem é a cabeça da mulher. Em relação dentro do lar, explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Ela mostra um modelo de relacionamento do casamento cristão. Isto é, o marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando seu absoluto bem-estar. Aqui é necessário ressaltar uma questão importante: o movimento feminista com um viés neomarxista considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Ao contrário desse falacioso discurso nas Escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. Irmãos, infelizmente, ao passar dos anos, com algumas faltas de ensinamentos bíblicos, o machismo ele se instaurou muito no nosso meio, não só como cristão, mas em toda a família, seja ela brasileira, norte-americana, sul-americana ou em todo o planeta chamado Terra. Preste atenção que quando a gente fala que o marido é a cabeça da igreja, isso dá uma anotação de liderança e não de ordenança. Por que você está falando isso, pastor? Porque tem homem que pega essa fala, dizendo que o homem é o cabeça da igreja, para mandar na sua casa. Existe uma diferença muito significativa entre ser líder e ser chefe. Isso aqui você já deve ter escutado em algum lugar por aí. Ser chefe é mandar sem colocar a mão, é dizer, é impor questões que ele quer que aconteça, mas que ele mesmo não toma partido para que isso aconteça. Ser um líder, irmãos, é estar à frente em tudo. Se eu quero que você faça, eu tenho que fazer primeiro. Porque ser líder é ser exemplo. E quando a gente fala de cabeça da igreja, né, Cristo é o cabeça da igreja, você vê que Cristo foi e é
o maior exemplo para a igreja. Então nós, como maridos, temos que ser exemplos dentro da nossa casa. E observando isso, eu entendo que tem muita gente que não entende essa expressão verdadeira, ser líder ou ser cabeça da casa, né? Tanto que nós acabamos de ler aqui que Deus, né, Jesus Cristo, ele, amando a igreja, entregou a si mesmo. Então, se ele entregou a si mesmo, não existe prova de amor maior do que essa. Eu não tenho que impor e mandar na minha esposa ou nos meus filhos. Eu tenho que liderar e ser o exemplo para eles em tudo. E também, fazendo isso, logicamente, acontece a admiração da minha família para comigo. E então, a honra, ela acaba sendo inevitável. Porque quem dá honra, tem honra. Quem entrega a honra, também recebe a mesma. Então, nós precisamos entender como marido, tá? E aqui eu estou dizendo no geral para quem é casado e para quem ainda não é casado, para quem vai casar ainda um dia, né? Precisamos entender e levar isso para a nossa vida, tá? Que ser cabeça da casa não é mandar, não é impor, e sim ser exemplo dela em qualquer coisa. Porque para você cobrar alguém de qualquer coisa, primeiro, antes você tem que ser exemplo daquilo. Como que eu vou cobrar amor se eu não dou amor? E foi bom também, porque eu acabei de me lembrar que tem homens que dizem que ser chefe da casa, ou ser cabeça da casa, é trazer apenas o sustento material. E não é dessa forma. Eu preciso trazer essa anotação para você, porque a sua família não é um reles animal que você pega para criar e você vai ali, bota comida e ele come, você vai ali, bota água, ele bebe ou ela bebe e tá tudo certo. Ah, você tem que me respeitar porque eu boto comida nessa casa. Não, não é por aí. Você está totalmente equivocado, eu estou dizendo você, porque eu estou abrangendo no geral para quem está vendo agora e para quem vai ver isso lá na frente. Ah, porque eu boto comida dentro de casa, você quer mais o quê? Porque tudo que você quer eu te dou, você quer mais o quê? Então o homem ele tem disso, ele acha que porque ele coloca alguma coisa dentro de casa, ele precisa ser retribuído ao ponto de não ser infligido ou a ponto de não ser, né, contrariado em algumas questões. É claro que, né, depois a gente vai chegar na questão da mulher, mas eu quero agora tratar apenas do marido. Então nós temos que rever o nosso conceito quanto marido, quanto cabeça da casa, para entender que algumas coisas são desnecessárias. E se queremos preservar um santo matrimônio, como Jesus preservou a sua igreja, como sua esposa, limpa, adornada, sem mancha, sem ruga, tá? Para poder apresentar a si mesmo, né, como a sua esposa. Então nós precisamos moldar, trazer a nossa família para a gente. Como marido, precisamos trazer a nossa família para a gente, tá? E nem todas as coisas são na agressividade ou na arrogância. Você ser delicado, marido, você ser delicado às vezes não significa você não ser masculino o suficiente para que alguém entenda a sua figura de homem, tá? Ser delicado, que eu digo, não é ser, né, alguém efeminado como, né, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo ser, né, delicado. Por quê? Sua família, irmãos, é algo tão frágil ao ponto de se quebrar com apenas uma atitude, né? Então, se queremos preservar, precisamos ser delicados em algumas horas, né? Em alguns momentos. Precisamos ser compreensíveis, precisamos, né, fortalecer, ajudar, dar a mão. Cristo fez o quê, irmãos? Cristo se deu pela igreja. E a gente não se dá, às vezes, né, dentro da própria casa, alguma coisa que o marido pode fazer e ele acha que não deve fazer porque ele já trabalha todo dia, ele trabalha o dia todo e quando chega em casa ele não quer fazer nada, ele quer ligar a televisão, mas é um pouco injusto, né, fazer para todo mundo e não fazer para sua casa.
né? Porque na rua a gente faz para todo mundo, a gente fala com todo mundo, a gente brinca com todo mundo. Em casa a gente quer ser arrogante, a gente quer brigar, a gente quer gritar, a gente quer impor, né? São as mudanças dos valores, né? A minha família, ela precisa ter o prazer de vir para casa, porque a casa é um lugar de refúgio. Se a minha família me vê como um tirano, como alguém, né, um ignorante ao ponto de não entender nada e nem ninguém e ter a verdade absoluta, né, minha família não terá prazer em estar comigo, né? Uma coisa é medo e a outra coisa é respeito. Você já viu? Já quero entrar aqui também na questão de pai para filho. Tem pai que quando chega em casa o filho muda totalmente, não por respeito, sim por medo, né, do pai. Porque o pai impõe, traz uma figura, né, amedrontadora para as crianças e também até para a própria esposa, que fala, ó, daqui a pouco teu pai tá aí, vamos ajeitar isso, aquilo, outro. Então acaba sendo que uma coisa não confortável. A família tem que ser confortável, né? Partindo, né, de nós, né, homens, que se tornando chefe de uma casa ou se tornando cabeça desta casa, né, fazer com que esse ambiente seja um ambiente propício para descanso, para segurança, para fortaleza. Amém? Segundo, o amor como elemento primordial. Alguém tem alguma dúvida até então, irmãos? Se alguém tiver alguma dúvida, por gentileza, eu estou escrevendo aqui porque eu não sei se alguém escreveu alguma coisa, então toda hora eu vou escrever alguma coisa só para ver se está rodando direitinho. Amém? Se alguém tiver alguma dúvida, irmãos, pode falar por gentileza. Ou se quiser que continue, é só dar um ok. Mas a senhora, a irmã Sueli, disse que perdeu seu pai criança. Você perdeu ele de que maneira, irmã Sueli? Sim, seu irmão os criou. É exatamente o que eu estou falando. Nossa irmã Sueli disse aqui agora aqui que foi criada pelo irmão e ele era um tirano. Ou seja, essa não é uma figura masculina, né, de uma casa. Pelo contrário, irmãos, a figura masculina de dentro de uma casa, ela tem que ser aquela figura de a esposa ter um problema e ela ter a consciência. Eu preciso chamar o meu esposo, ela ter prazer de chamar o esposo para poder ajudar a resolver, chamar o esposo para ajudar a conversar com os filhos, não para impor medo aos filhos, ajudar a conversar e tal, e tem todas essas questões, né? Eu acabei de falar agora e a nossa irmã Sueli é um exemplo vivo de que todas as vezes que o irmão dela, como criou, né, chegava em casa, todo mundo tinha pavor, né? Tínhamos horror quando chegava. Todo mundo já vai para o seu canto, fica igual um monte né, de animais quando, né, não dizendo, né, necessariamente, só uma observação, né, mas todos acuados, né, coagidos com, né, com a ameaça que a pessoa acaba nos trazendo. Amém? O amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, também amar a sua esposa, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Isto implica a prática de sacrifício. Como diz a Escritura, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, né? O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Romanos 5:8. Assim a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposição autoritárias. Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal
por meio do exercício do amor. Sabe qual é o problema do marido, figura homem, masculina? É que nós somos muito orgulhosos. E tudo aquilo que foge ao meu conceito, para mim, está errado. Estou dizendo no geral, estou dizendo para mim, estou colocando um homem, ser humano no geral. O problema, né, é que a gente acaba visando nossos próprios interesses. A gente não se faz, nenhum momento, a gente pode estar certo, mas tem hora que a gente tem que deixar, relevar. São coisas pequenas às vezes. É claro que você não vai acostumar mal, né? De todas as vezes você se passar como errado da história, para poder fazer alguém bem. Tem horas que a gente tem que sentar, conversar. Diálogo entre cônjuge é fundamental e crucial, porque sem diálogo é impossível manter uma relação amistosa, é impossível, né, manter uma relação amorosa. Sem diálogo é impossível, totalmente impossível. Então, a questão é que tudo se resolve com conversa, depois a gente acaba, né, reconhecendo quando erra, mas às vezes o orgulho é tão grande que a gente não tem coragem de pedir perdão pela atitude errada que nós tomamos, pela palavra errada. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui simples. Por exemplo, eu peguei a minha gravata e guardei ela na minha gaveta, só que ela deveria estar no cabideiro. Aí quando eu procuro no cabideiro, né, a minha gravata não está lá. Então eu pergunto à minha esposa, então, né, aonde está a minha gravata? Eu guardei e deveria ter posto no cabideiro, porém coloquei no lugar errado. E aí quando ela diz para mim que não sabe, poxa, você quer arrumar casa, como é que você não sabe? Agora eu preciso da minha gravata, e cadê minha gravata e tal. E a gente descarrega um caminhão em cima da mulher. Aí depois a gente abre a gaveta, inocentemente a gente encontra a gravata lá e lembra que foi a gente que colocou a gravata lá. Muitos, 90%, não tem a humildade de voltar lá e dizer: olha, meu amor, me perdoa, porque eu guardei no lugar errado, me perdoa porque eu falei assim, me perdoa porque eu gritei e tal, eu não deveria fazer isso com você. E até então, ser agora delicado, carinhoso e dizer: poxa, logo você, minha flor do campo, tão delicada, né? E eu falei assim, e de repente se eu te machuquei, me perdoa, e dar um abraço, e dar um beijo, e resolver. Mas muitos de nós não somos humildes o suficiente para fazer tal coisa, né? Então isso precisa também ser revisto no nosso conceito, né, fraternal, amoroso, amistoso, né, conjugal. Precisamos observar essas coisas aí, que precisamos às vezes baixar a guarda. O cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido. Ao declarar: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo. E que significa... significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Isso complica proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra. Dentre outras, tal demonstração de amor deve ser sinceramente tanto em público quanto em particular, principalmente, tá? No modo permanente enquanto ambos viverem, tá? Particularmente, principalmente, esse amor precisa ser notado. Eu quero também fazer aqui uma observação e dizer que aquilo que a gente não dá, a gente quer receber. Então, preste atenção comigo aqui que eu vou trazer um conceito para você real,
e que você precisa também refletir nisso. Eu estou dizendo aos maridos, tá? Quando nós falamos alguma coisa com o filho, com a esposa, nós queremos que eles ouçam aquilo que nós estamos dizendo. Amém ou não amém? Certo ou errado? Quando nós estamos falando, queremos que as pessoas nos ouçam. Pois bem, agora vem a pegadinha da situação. Porque a gente trabalha o dia todo e quando a gente chega em casa, a esposa quer falar. De repente nem todas são assim, porque já se acostumaram ao marido chegar e não descarregar no marido aquilo que tem para falar. E aqui eu não estou falando de coisa ruim, eu estou falando de todo um montante. Ah, você não vai acreditar, fulano fez isso. Isso aqui não é fofoca, irmãos. Olha aqui, presta bem atenção no que eu vou dizer. Isso aqui não é fofoca. A mulher está com aquilo na cabeça. Ela não está dizendo para todo mundo. Ela quer contar para o marido dela, para o esposo dela. Ela quer anotar o seu dia ao seu esposo. Ela quer dizer para o seu esposo como foi o seu dia. Ela, você não vai acreditar, fulano disse, fulano falou, fulano fez e tal, não sei o quê. E tem toda aquela questão e o homem não tem paciência para ouvir tudo aquilo que a mulher quer falar, tá? E diferente do que nós já escutamos algumas pessoas falando, que nós precisamos fingir que estamos ouvindo, né? E depois qualquer coisa perguntar novamente. Não. Nós precisamos dar atenção. Eu sei que você chega cansado, que você não tem tanta paciência, mas o que te tirou a paciência não é o que está dentro da sua casa, é o que ficou lá no trabalho. Então você precisa entender que o que tirou a paciência ficou lá no trabalho, o que te tirou a paciência ficou lá no curso, o que te tirou a paciência ficou lá na rua, porque alguém fez, não interessa, está lá na rua. Perdão. E aí quando a gente chega em casa, que a esposa quer falar pra gente, a gente quer transferir todo o estresse que a gente adquiriu lá na rua pra dentro de casa. Ah, não tenho paciência pra ouvir agora não, depois você me fala. Ou para de fofoca, não sei o que e tal. E a gente interrompe o período que a mulher está dizendo. O período que a mulher está falando. E depois quando a gente vai falar alguma coisa, a gente quer que ela ouça. A gente quer que ela escute o que a gente está falando. Se a gente não escuta o que ela está falando, como é que ela vai escutar o que você está falando também? Né? Como eu falei, sem diálogo não existe. Então tenha paciência, chega em casa. Se a mulher quiser falar alguma coisa, senta, ouça ela. Agora, dar palpite é outra coisa. Ela não quer palpite, ela só quer falar. E se ela pedir palpite, pensa 500 vezes antes de falar qualquer coisa, porque de repente a sua resposta não é aquela que ela quer ouvir. Então, quando for assim, o que você acha? Aí você retruca para ela de novo, fala assim, não, o que você acha? O que você pensa? Vamos lá, eu preciso te ouvir. Então, você tem que ouvir ela e dar chance dela falar, e dela falar mais ainda, tá? Então, irmãos, é porque também nós queremos ser ouvidos. Estou falando que nada daquilo que você não dá, você quer. Então, né, nós temos que fazer primeiro aos outros, antes de querer que os outros nos façam. Então, dê atenção às suas esposas, porque suas esposas ficam em casa sozinhas há tanto tempo. Né? Quando você chega do trabalho, ela quer ficar com você. Então, fique com ela, ouça ela. Amém? Vou ler aqui o que a nossa irmã Sueli acabou de dizer, tá? Pastor, meu marido trabalha tanto, só tem um domingo para descansar, então eu só falo coisas amenas. E se ele está quieto, deitado, me deito do teu lado e vemos um filme. Quando ele quer falar, aí eu falo. Perdão mais uma vez. Então, mas esse já é um sentido da senhora. Mas a maioria das mulheres, elas gostam de falar. Às vezes ela tá, tem dia que o seu esposo chega, a senhora tá daquele jeito a ponto de explodir, a senhora precisa falar, mas aí a senhora não fala. Entendeu? E o marido entende, eu estou dizendo aqui, na verdade, o marido tem que entender o período que a esposa quer conversar, tá?
Nossa irmã Esté Barroso, meu marido morreu e meus 4 filhos eram muito pequenos e eu criei sozinha, procurei dar o melhor de mim para eles. Hoje são todos pais de família. Amém. A senhora teve um papel fundamental de pai e de mãe. Que Deus abençoe. Eu admiro tanto essas guerreiras que conseguem, né, lutar, conquistar sozinhas, né? Enfim, nós vamos agora estar entrando na conduta do crente como esposa, que eu estou batendo aqui nos homens e agora a gente vai falar das esposas, né? Amém? De acordo com a analogia paulina em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. O conceito de submissão cristã, as Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no termos de Deus. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados nas esposas aos seus maridos, dos filhos aos seus pais e dos servos aos seus senhores. No caso das esposas, submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação de amor e cuidado do marido. Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois trata o alto nível de relacionamento entre Cristo e sua amada igreja. Amém? Então aqui a gente observa que ser submisso não é sujeita a imposições, não é isso. Ser submissa é explicar a submissão da mulher ao marido cristã, o cristão, é entender que a mulher, primeiro de tudo, ela deve honrar o seu marido em tudo, em todas as coisas, como também o seu marido deve honrar a sua esposa. Mas como eu acabei de dizer sobre o tratamento, como a gente trata as pessoas é como a gente será tratado. A gente acaba matando o sentimento de pessoas por nós, por causa dos nossos sentimentos. Falando de mulheres cristãs, eu quero aqui deixar algumas observações, né? O marido precisa da sua esposa, assim como a esposa precisa do seu marido. E se o seu marido ama a sua esposa, a ideia é que a esposa retribua, tá, ao seu marido da devida forma, né, com que ele tem te tratado. Se o seu marido é uma ótima pessoa, te dá tudo que você precisa, te dá atenção, te dá carinho e você não retribui isso a ele, você está sendo ingrata e insubmissa. Tá? Não é só apenas fazer a comida na hora certa, não é só apenas lavar a roupa, não é só apenas cuidar da casa enquanto ele não está. Trata-se também sobre tratamento e respeito, tá? Respeito para com o esposo. Às vezes, o esposo chama a atenção da esposa e a esposa não gosta. Tudo bem, é viável. Só que daí desrespeitar a sua autoridade paterna, né? E como também marido conjugal, sua autoridade conjugal, sua autoridade paterna, fazendo isso ela desonra o seu marido, né? Desrespeitando ele na presença de outros também, ela desonra o seu marido, né? Quando ela não, por mais que depois você chame o seu marido e sozinho vocês conversem sobre alguns assuntos, né? Tem coisas que não se deve ser falado em público, né? E às vezes o marido fala algo e a mulher, né, quer retrucar de maneira indevida e de momentos indevidos. É claro que também o homem tem que saber o que fala na hora que fala. O tratamento mútuo, irmãos, generalizando, é o tratamento mútuo, tá? Luiz Correia, biblicamente a liderança foi entregue ao marido, porém o marido não manda a sua esposa, ele a tem como ajudadora. É exatamente isso que eu estou falando, é um tratamento mútuo. Então aqui existe todo um tratamento familiar em conjunto.
Quer ver uma coisa? Não tem como falar do marido sem falar da esposa. E não tem como falar da esposa sem falar do marido. É um casamento, então não tem como. Tudo que se fala de um, se fala do outro também. Porque os dois são uma só carne. Nossa irmã Sueli Lopes. Eu estava desviada quando conheci meu. Primeira pergunta minha para ele. Você tem algum vício? Se tiver, acaba aqui. Porque sou de família evangélica e não vamos te aceitar. Deixou na hora a cervejinha social. Isso aí é conciliação, irmãos. Isso aí não tem nada a ver com insubmissão. Isso é conciliação, é conceito. Não, e aí, você quer? Então, você tem que se abster disso aqui. Então, é a mesma coisa a esposa. E aí, você quer? Você tem que se abster disso aqui, né? Aí a varoa chega, a varoa não faz nada pro varão, não honra o varão, mas quer que o varão dê presente, dê um monte de coisa. Aí não dá, né, irmãos? Tem que honrar o seu marido, tem que honrar. E o seu marido também, da mesma forma, tem que honrar a sua esposa. A condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava posição secundária e era parte de propriedade de um homem. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. No Evangelho de Cristo, as mulheres alcançam posição, dignidade igual aos homens. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou o paradigma da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. A reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. O homem que assim se porta coopera para que a esposa o reverencie. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar seu amado. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora nem desautoriza a autoridade do seu marido. Eu acabei de falar isso ainda agora, né? E nós agora voltamos a observar isso aqui. Mais uma vez eu quero falar sobre o tratamento mútuo, porque todo esse estudo fala da mutuosidade, né? Dar e receber, é sentimento recíproco. Se o marido faz bem à esposa, a esposa faz bem ao marido. E se isso não acontece, é um jugo desigual. E sendo um jugo desigual, alguma coisa precisa acontecer para nivelar, tá? Para nivelar os assuntos, né, entre um e outro, né? Porque jugo desigual não é apenas idade como nós acreditamos e sempre estamos acostumados a ouvir. Jugo desigual é tudo aquilo que fere, né, o original do que tem que ser, né? Luiz Correia vai dizer aqui Cristo não quebrou um paradigma, e sim dois paradigmas. Ele, sendo judeu, falou com um samaritano. Primeiro paradigma: um homem falar com uma mulher não era correto, não era visto com bons olhos e ainda a conduta duvidosa. Exatamente, até os dias de hoje ainda existe isso. Se um homem casado conversa com uma mulher, né, já vão dizer que o homem está traindo a sua esposa e assim vice-versa, né? A gente sabe que acontece muito disso. A nossa irmã Joyce também está dizendo aqui: eu estava desviada quando conheci comigo também foi assim, eu nem era cristã.
Nosso amigo Dinho Moraes acabou de chegar aí também, que Deus abençoe em nome de Jesus. Então, meus irmãos, como nós estamos observando, existe uma mutuosidade dentro desse assunto que não tem como a gente dissecar e separar um do outro. Quando a Bíblia vai dizer, deixará o homem, né, a seu pai e sua mãe, e unir-se a sua esposa, sua adjuntora, e serão os dois ambos uma só carne. Então não tem como, irmãos, não existe separar, né? Eu não posso colocar apenas o esposo aqui e colocar a esposa aqui, porque toda vez que eu falo do esposo, a esposa sempre aparece como tema central. E todas as vezes que eu falo da esposa, o esposo sempre aparece como tema central. Ou seja, um é o centro do outro, um completa o outro. Por mais que nós temos falhas, olha aqui, irmãos, e repara o que eu vou dizer para você agora, e de repente pode parecer algo meio louco o que eu vou dizer para você. Ninguém é perfeito, certo? Ninguém é perfeito. Só que a pessoa que você ama, ela é perfeita para você. A pessoa que você ama, ela é perfeita para você. Como assim, pastor? Ele joga a toalha em cima da cama. Ela, né, tem seus problemas, suas questões e tal, não sei o quê. Ela faz isso, ele faz aquilo. Ou seja, tem inúmeras coisas como defeito. Mas um é perfeito para o outro. Porque no que falta em um, tem no outro. E o que tem no outro é exatamente para completar, né, o seu cônjuge. E a gente às vezes quer ser completo, mas a gente não quer completar ninguém, então aí fica difícil. Né? A gente tem que ver, né, na nossa vida amorosa, o nosso cônjuge, e reparar que ela é perfeita para mim e que ele é perfeito para ela. E assim sucessivamente, irmão. Nós temos que ver o melhor das pessoas. É claro que algumas coisas precisamos mudar, né, para poder melhorar e tal. Mas, irmãos, nós somos perfeitos uns para os outros, né? Precisamos observar essa perfeição, porque quando olhamos muito para os defeitos, acabamos nos desvencilhando do propósito real, do sentido real, que é o casamento, que é a família. A reverência devida ao marido, o amor marido para com a esposa deve ser altruísta, isso aqui a gente já falou. E agora a gente vai estar entrando na conduta do crente como filho. Como filho, a responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos... Só um minuto. O pai deve criar os seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e aponta a obediência das normas. Já a palavra admoestação, no grego, náutesia, quer dizer instrução ou advertência, que faculta a distinção entre o mal e o bem. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, e a fim de não incitar a ira de seus filhos. Amém. Nossa irmã Jane Lopes aqui deu uma observação, pastor, muito interessante esse estudo. Esse assunto deveria ser melhor e mais falado, principalmente no meio evangélico. Se fizermos um resgate histórico, as relações se repetem. Por isso, a necessidade de discutirmos as relações na sociedade. É exatamente o que eu estou falando. Esse assunto deveria ser muito, muito, muito falado. A paz do Senhor, nossa irmã Helena, esse assunto deveria ser muito falado, sim, tá? Esse assunto deveria ser muito falado, porém, parece que os valores foram se invertendo, né? Como eu falei lá no início, falando sobre o marido. A gente chega na igreja, a gente tem aquela imagem, né? A gente tem aquela imagem. Aqui, calma aí.
A Bíblia é um manual de vida e nela encontramos orientações para todos os aspectos relacionados ao nosso modo de viver. Nos encontramos poderosos conselhos de como criar nossos filhos. Vamos lá, irmãos. O que eu estava falando aqui, agora, sobre a responsabilidade que nós temos como pais, eu ia falar algo aqui agora antes de ler. Ah, tá. Sim. Em relação à sociedade. Vamos lá. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? O nosso problema é que a gente chega na igreja, a gente veste uma roupa. Tô falando de casal, tô falando de família. Briga, é um pega pra capar dentro de casa. E eu vou abrir aqui o português. O homem xinga a mulher xinga o homem. Um bate no outro, mas aí tá na hora de ir pra igreja. O que a gente faz? A gente veste o terninho. Veste o terninho bacana. Veste, né, a irmã bota o saião, vai lá no pé. E a gente vai para a igreja. Chega lá na igreja, eu canto, eu prego, eu rodo, eu pulo, eu sapateio. E os nossos filhos estão vendo, ó. Os nossos filhos estão vendo isso aí. Aí outro dia a mesma coisa, pega pra capar e tal, não sei o que e tal. Dou uma pecadinha, vou ali, fumo um cigarro. Vou ali, uso um entorpecente, bebo uma cervejinha, ou traio minha esposa, ou a esposa me trai, e assim sucessivamente. E os filhos estão vendo isso. Aí a gente chega na igreja, prega, canta, roda, pula, sapateia, enfim. Chegará um dia que a gente, como cristão, vai querer chamar a atenção dos nossos filhos. Sabe o que eles vão dizer pra gente? Ué, pai, logo o senhor? Poxa, quanto tempo eu vi o senhor fazendo isso, agora o senhor quer vir falar pra mim que tenho que fazer dessa forma? Por que o senhor não fez, então? Ah, mãe, a senhora tá mandando eu fazer, por que a senhora, então, não fez, então? Aí a gente quer cobrar quando já é tarde demais, entendeu? Mas é como o marido tem que ser exemplo. A esposa também tem que ser exemplo em honrar o seu marido. Porque se os filhos verem a esposa honrando o seu marido, os filhos também vão honrar o seu pai. Vão obedecer, vão entrar nos parâmetros. E todo o resto entre marido e mulher é com conciliação, conversa, tá? Lembrando que, né, se um não for de acordo, não adianta, não vai dar certo. Então, somos espelhos para os nossos filhos, como disse a nossa irmã Joyce Souza agora, nós somos espelhos aos nossos filhos e precisamos entender disso, que se a gente não é exemplo, Cristo não foi exemplo para a igreja, não é exemplo para a igreja até hoje, se o marido é o exemplo, por que a gente não quer ser exemplo na nossa casa? A gente quer bater nosso filho a todo que é direito, aí com o filho dos outros a gente quer ter paciência, e o filho está vendo isso, com o filho dos outros a gente quer ter paciência. Com a esposa dos outros a gente quer ter paciência. Com pessoas que são da rua a gente quer ter paciência. E com a nossa casa, irmão, como eu falei lá no início, eu falei, o nosso lar tem que ser um lugar de paz. Eu preciso ter prazer de entrar na minha casa. Eu preciso ter prazer de entrar na minha casa e os meus filhos precisam ter prazer de entrar na minha casa. E a minha esposa precisa ter prazer de estar na minha casa. Nós precisamos ter o nosso maior prazer em estar na nossa casa. É claro, na casa do Senhor a gente tem o prazer, o gozo e a alegria de estar na presença do nosso Senhor, junto com os nossos irmãos. Mas dentro da minha casa também tem que haver presença de Deus, gozo, paz e alegria. A gente está falando de família cristã. Eu preciso ser exemplo, minha esposa precisa ser exemplo, e para o meu filho ser exemplo, nós dois como casal precisamos ser exemplo. Nossa irmã Desirê acabou de observar aqui, é triste ver como existem pais e mães enquadrados nisso que o pastor está falando. Não tem autoridade com seus filhos, e aí repassam a educação e às vezes até
punição de seus filhos que os líderes e pastores acham que eles têm o dever de educar, né? E não é necessariamente dessa forma. Pai e mãe tem que cuidar dos seus filhos, não é o pastor. O pastor está ali para doutrinar a igreja. É claro que o pastor tem essa função de doutrinar a igreja e a sua casa. Aí o camarada não governa a sua casa. Eu costumo dizer muito isso, tá? Eu costumo falar muito sobre isso. O camarada, né? O camarada não pastoreia nem sua casa, quer ser pastor da igreja. Como é que é isso, irmãos? A irmã quer ser missionária, não faz nem missão em casa, irmão. Que é isso? Né? Então, peraí, vamos rever o nosso conceito, porque tá tudo errado, inversão de valores. Eu tô, né, dando mais honra a quem é de fora do que quem é de dentro. Eu tô abraçando mais quem é de fora do que quem é de dentro. Eu tô amando mais quem é de fora do que quem é de dentro. Então, não podemos ser assim. Isso não pode acontecer, hipótese alguma, né? A conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais. Explicação para essa postura é categórica, porque isto é justo. Ela segue a ordem natural divinamente estabelecida, pois Deus seja o que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento: honra o teu pai e a tua mãe. Assim, os filhos devem obedecer e honrar seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado, e honrar envolve amor, respeito e até mesmo o sustento em caso de necessidade. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sobre a tutela dos pais, e a honra é um dever para a vida toda. Amém? Algumas observações foram deixadas aqui. Essa irmã Sueli, eita, eu falei no contexto geral. Hoje tá boa a aula, como sempre. É vocês que me ajudam, gente. Quando não se estende para a escola, exatamente. Aí, com certeza nossa irmã é professora que falou aí, nossa irmã Carmen Medeiros. Nossa irmã Carmen Medeiros, a senhora é professora, né? Deve ser professora. O que acontece, irmãos? Vamos lá. Se eu tenho um tratamento ruim dentro da minha casa, em família, automaticamente, irmãos, o caráter de uma pessoa ela é formada ainda na sua infância. Diferente do que a gente acredita, o caráter não nasce com ninguém. O que nasce comigo, segundo a psicologia, é a persona, é a minha personalidade. Essa nasce comigo, eu tenho uma personalidade própria. Não adianta que é a minha personalidade. Eu sou carinhoso, eu sou atencioso e tal. Eu tenho todas as minhas questões como pessoa, personalidade. A minha personalidade é X. Ou eu posso ser alguém sanguíneo, alguém que toma atitude precipitada e tal, não sei o que, tal, né? E nós temos, segundo, né, a psicologia, 4 tipos de personalidade. São coisas diferentes. Sanguíneo, tal, emotivo, enfim. Agora, caráter não. Caráter, ele é formado ainda na sua infância. Como, irmãos? Eu já falei isso numa aula bem anterior e eu vou explicar isso aqui. Se eu vejo algo acontecendo rotineiramente, cotidianamente, corriqueiramente, aquilo eu vou acabar produzindo. Se o meu pai e minha mãe mente, eu vou acabar mentindo. Se o meu pai e minha mãe bebe, eu vou acabar bebendo. Se o meu pai e minha mãe fumam, eu vou acabar fumando. Então, caráter trata sobre características que são adquiridas durante o tempo. Então, esse caráter,
Esse caráter que ele é formado, ele vai dizer se lá na frente eu vou ser um bom caráter ou um mau caráter. Só quem tem poder para mudar isso é Cristo, quando converte um homem, um ser humano. Que nós acabamos adquirindo novas características em Cristo Jesus. Nova criatura somos. Enfim, então os maus costumes que traz um mau caráter, né, vem da sua infância. Irmãos, é lógico. Como eu vou ser melhor do que aquilo que está diante dos meus olhos todo dia? Eu vou ser aquilo ali. É uma ilusão que a gente cria, né? Que a gente tem que ser melhor do que aquilo. Mas foi aquilo que você viu a vida toda. Você não sabe ver outra coisa a não ser aquilo ali. Aquele ali é o plano de família. Se eu pudesse dizer, eu vou ser bem amoroso, bem, né, generoso, dizendo que 10% das pessoas conseguem fugir dessa estatística. 10% de pessoas conseguem fugir dessa estatística. Se eu venho de um lar agressivo, né, eu vou crescer sendo agressivo. Não tem outra escapatória. E pode ser que quando criança eu tenha uma personalidade tão forte ao ponto de olhar aquela situação e dizer, desse jeito eu não vou tratar a minha família, ou eu não vou ser tratado, eu não quero passar por isso, porque a minha personalidade é forte. Então eu vou lutar para fazer tudo o contrário, só para poder contrariar aquilo que eu vi em toda a minha infância. São 10% das pessoas que são assim, que têm a sua personalidade própria, sua opinião formada e que não são vendidas ou compradas, né, por qualquer coisa, né, por qualquer falácia. Então nós precisamos entender, né, que se eu, né, como a nossa irmã falou sobre a questão da escola, tá, que se estende para a escola, o homem é fruto do meio que vive. Como eu falei aqui, tem coisas que o caráter ele é formado ainda na infância de uma pessoa. Segundo, né, a psicologia, ela nos afirma isso, que entre 3 e 6 anos de idade uma criança é formado o seu caráter. De 3 a 6 anos de idade você observa tudo aquilo que você vê e você acaba produzindo aquilo ali, seja mais cedo ou mais tarde, seja indignação, seja afeto, seja qualquer uma outra coisa do tipo, você acaba produzindo isso no decorrer da sua vida. Então você acaba produzindo tudo aquilo que você viu lá atrás. E após esse caráter ser formado, você continua vendo aquilo acontecendo rotineiramente, cotidianamente, né? Corriqueiramente, você continua vendo aquilo ali, aquilo bate na sua mente, bate na sua informação. Tanto que quando acontece alguma coisa, você logo lembra de um fato passado. Poxa, minha mãe sofreu tanto assim também, o meu pai sofreu tanto assim também, o meu pai era agressivo assim também, a minha família era bagunçada assim também. Você sempre lembra, porque aquilo está gravado na sua mente. Você precisa de um tratamento, seja ele psicológico ou espiritual, para poder sair desse buraco que você foi enfiado sem você querer. Alguém te colocou lá e te deixou lá. Entendeu? Alguém te colocou lá e te deixou lá. Infelizmente é o que acontece. É o que acontece. Então você acaba sendo fruto do meio que você vive. Ao ponto, ou a não ser que você tenha a sua própria opinião formada e você observe aquilo ali não como uma prática de vida que você queira aderir. Então você vai mudar aquilo ali. Você vai ser um revolucionário da sua família. Me recordo de ver meus pais beberem e fumarem, mas nunca me chamou a atenção. Sabia dentro de mim que queria ser diferente. Ou seja, uma pessoa com uma personalidade forte. Está aqui um exemplo de vida de um dos 10% que eu falei, porque eu estou sendo generoso ao dizer isso. Nossa irmã Joyce Souza disse que ela não aderiu aos que os seus pais, né, fizeram, mas a maioria, os 90%, seguem os passos. Você já viu? Se alguém aqui falar que nunca ouviu isso, irmãos, né? Ela é assim porque ela puxou o pai, puxou a mãe, ela parece com fulano, parece até com o avô.
com a avó, seja lá o que for e tal, porque a gente acaba aderindo àquilo ali. E uns chamam de maldição hereditária, mas é a formação do seu caráter, né? E a sua conduta para os seus filhos que vai fazerem eles ser pessoas de bem no seu futuro. Então, nós temos que ser exemplo. Volta lá atrás, temos que ser exemplo para que alguém seja exemplo de outra pessoa depois. Como orgulho vai ser para mim quando o meu filho tiver da minha idade e ele tiver em um púlpito pregando e ele falar: eu louvo a Deus pela vida do meu pai, porque ele foi o meu exemplo de vida, porque eu via ele passando por isso, porque eu via ele vivendo isso, porque eu via ele suportando tal coisa e nunca desistiu, nunca abriu mão e sempre perseverou até o final. Eu via às vezes ele chorando na madrugada e tal, não sei o que, papapá. Ou seja, para mim seria uma honra ouvir isso. Para mim será uma honra, mas eu preciso ser exemplo para isso. Senão eu vou ouvir alguém dizer assim: meus irmãos, hoje eu sou cristão que eu não entendia, ouvia no meu passado, porque o meu pai, né, não me dava, né, o exemplo de ser cristão, porque acontecia isso, isso e isso. Mas como a nossa irmã disse aí, eu escolhi ser diferente. Então, meu filho vai ser o revolucionário, e não eu vou revolucionar minha família. Então, nós temos que ser o exemplo para que quem vem depois seja exemplo, e não quem vem depois ser exemplo para mim. Eu tenho que ser exemplo para quem vem depois de mim. E para quem vem antes de mim, se eu for exemplo, show, bacana, mas eu tenho que ser exemplo para quem vem, principalmente para os nossos filhos. Alguma dúvida até aqui? O mandamento com promessa. Ao filho que obedece e honra seus pais, uma promessa dupla lhe é assegurada, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Embora as dádivas espirituais estejam implicadas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais. Significa que, ao obedecerem e honrarem seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus que, segundo o beneplácito da sua vontade, os recompensa com bênçãos especiais. Amém? Antes da conclusão, quero voltar aqui, porque a nossa irmã falou sobre a escola, tá? Ela falou sobre a escola, né? Sobre isso se estender para a escola, não só para a igreja, como também para a escola, né? Você já viu aquelas crianças que chegam na escola, elas quebram tudo, elas batem nos professores, elas implicam com as suas, né, com seus colegas. Aí quando você chama a mãe, aí a mãe ou o pai finge que aquilo não é nada, porque ele é criança, porque em casa tem um histórico de agressividade muito alto e que se, né, a pedagogia junto com a psicologia da escola, junto com os instrutores capazes para tal, derem em cima, vai ver que esse lá não é um lar bom para uma criança sobreviver a ele. Porque já com 4, 5 anos a criança apresenta pontos negativos muito fortes. Isso não vem com o ser humano. Essa ruindade não vem com o ser humano. Então nós precisamos entender isso, tá? Então isso se estende para a escola. Irmãos, e quando a professora ainda vai falar e vai chamar atenção, a mãe ainda quer vir na escola, o pai ainda quer vir na escola e dizer que vai dar na cara do professor. Irmãos, isso é um lar? Isso é um lar? Tudo bem que se é pai, se é mãe, se tem um sentido protetor, eu também tenho. Mas aí a gente também precisamos entender que a gente está criando filho para uma sociedade. E a sociedade é cruel, porque o dia que eu faltar, o mundo vai ensinar de forma cruel. Entendeu? Então, melhor que eu ensine agora a saber viver com humildade, com pacificação, com a paz de Deus. Ensina o menino o caminho que deve andar e quando tiver grande não se desviará dele. Tá entendendo? Tá entendendo? As coisas são assim, irmãos. Precisamos entender o que é ser marido, o que é ser mulher, né, esposa, o que é ser filhos. Precisamos entender isso aí. Eu glorifico a Deus, nossa irmã Jorge Souza está dizendo, eu glorifico a Deus
por ter me direcionado a outro caminho, pois entendo que muitos acabam seguindo o caminho de seus pais. E hoje tenho meu pai no caminho de Jesus e agora falta ganhar minha mãe. E isso pode ser que está breve, minha irmã, porque o seu testemunho de vida é o que vai dizer, tá? Você vai ser o exemplo para alguém que vem antes de você. Isso aí é magnífico, é maravilhoso. Continua orando por ela, nossa irmã Desirê vai dizer, continua orando por ela em nome de Jesus. Ela também vai fazer parte, né, desta família que vai morar no céu. Nossa irmã Joyce vai sim, eu creio, e eu também como pastor, como, né, professor, como servo, como alguém pequeno, também acredito, tá? Que você vai se alegrar com toda a sua família na presença de Deus. Amém? Vamos concluir então, né? Já as horas se avançam, já passei da hora 13 minutos. Que os irmãos possam me perdoar em nome de Jesus. E eu vou estar concluindo aqui o assunto, tá? No modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa. A esposa o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido. E aos pais, ao dever de educar seus filhos segundo as Escrituras. Aos filhos, o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor e o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família, que se porta conforme Deus planejou. Que Deus venha abençoar a todos os irmãos. Essa foi a nossa aula de hoje, tá? Nós não deixaremos uma questão, tá? Mas eu quero passar um trabalho para você estar me entregando durante essa semana. Eu gostaria que você fizesse uma redação, tá? Eu gostaria que você fizesse uma redação para mim sobre, primeiro, pontos negativos. Eu não vou dizer da sua família, eu gostaria de falar que você falasse da sua família, mas isso aí fica ao seu critério. Eu gostaria que vocês me fizessem uma redação com 3 pontos, tá? Primeiro ponto, ponto negativo que existe em uma família. Segundo, pontos positivos que existem em uma família. Terceiro, o que seria um modelo de família perfeita na sua observação. Primeiro ponto, tá? Pontos negativos de uma família. Segundo ponto, pontos positivos de uma família. Terceiro ponto, né, é você apresentar um modelo perfeito de família ao seu ver, tá? Entreguem-me essa redação, por gentileza, tudo com palavras suas, da forma que você entender, que você achar melhor que deve fazer. Amém? O prêmio será surpresa, amém? Pastor Sérgio Benedito estará viajando para São Paulo, tá? Nessa madrugada, estaremos viajando para São Paulo para ministrar a palavra do Senhor no estado de São Paulo, em Itaquaquecetuba, Jardim Peri, nós estaremos ali, tá? E nessas 2 localidades do estado de São Paulo para poder ministrar a palavra do Senhor. E eu gostaria, né, de pedir a oração de todos os santos, de todos os irmãos. Domingo que vem eu vou estar dando aula lá de São Paulo ainda, tá? E eu gostaria de pedir que os irmãos orassem pela minha vida em nome de Jesus. Irmãos, entreguem-me, tá? Essa redação, por gentileza, você que deseja, né, fazer, é bom que seja todos. Eu falei na semana passada sobre criar um grupo, né, no WhatsApp. Eu já estou com o telefone novamente. Eu deixei na aula passada o meu número, tá? Se você quiser, você pode estar, né, entrando em contato, que a gente vai montar um grupo para a gente poder estar se comunicando melhor, tá? Caso contrário, domingo que vem nós estaremos aqui novamente, né, dando a 13ª lição desta aula em nome de Jesus. Amém?
Eu queria falar algo, mas eu acabei fugindo aqui da minha memória. Ah, o prêmio é surpresa, tá? Da redação. O prêmio é surpresa. Então, que os irmãos venham, né, ficar com essa aula, que Deus possa ter instruído, né, os nossos irmãos da maneira correta, como propôs o Senhor, né, para nós nessa data do dia de hoje. A nossa irmã Sueli tá tão bom, pena que acaba. A nossa irmã Luiz Correia, a aula tá ótima que nem vimos a hora passar. Nossa irmã Carmen Medeiros, é verdade, Carmen Medeiros está maravilhosa. Carmen Medeiros, glória a Deus, bora participar. Deus lhe abençoe, pastor, palavra edificante, simples e clara. Minha irmã Jane Lopes, que Deus abençoe a senhora também. Estamos aqui apenas para ser um instrumento e aprender com vocês também. Nossa irmã Sueli Lopes dizendo que é todo domingo. Logo eu, que não sou bom em redação. É ruim de não, meu irmão Luiz Corrêa. Redaçãozinha simples. Amém. Nossas irmãs Sueli e Desirê, desejando uma boa viagem. A minha pessoa. Muito obrigado, tá? A nossa irmã Jane falou que 3 pontos é pouco para a família. Não, é porque na terceira observação você já vai implicar tudo, né? O que seria um modelo perfeito de família. Ali você vai abordar os pontos, né? O que você gostaria, né, de ver como um modelo de família. Né? E no primeiro ponto, nos pontos negativos ali, né, é que a gente vem marretando sobre tudo aquilo que a gente acha errado e alguns pontos positivos também em família, né? Então, eu acho que esses 3 pontos aí para uma redação fica uma redação bem encorpada, né? Para quem gosta de escrever, vai dar um livro. Amém? Deus abençoe, vamos orar em nome de Jesus. Mais tarde teremos culto com o nosso pastor Emanuel, presencial, irmãos, culto presencial. Os irmãos, né, tem toda a medida lá, os irmãos vão de máscara, tá? Ali na Figueira, né, em Mauá. Né, os irmãos venham adorar a Deus conosco ali na nossa igreja. Infelizmente eu não vou poder estar, mas estou me preparando para viajar. Esse horário eu vou estar indo em direção à rodoviária. E aos irmãos aí que estão em casa, por favor, vão, tá? Tá ok, nossa irmã Jane Lopes. Nossa irmã Jane Lopes, tá? A gente vai montar aí eu vou fazer um estudo aí essa semana ainda para falar sobre esses 2 pontos aí que você acabou de me passar. Rua Professora Luísa Vieira, número 180, Figueira, Praia de Mauá, tá? É onde fica a nossa igreja, Assembleia de Deus em Todos os Santos, tá? Venha adorar conosco, em nome de Jesus. Estaremos adorando ao Senhor em oração agora para terminarmos essa aula e você voltar aos seus afazeres em nome de Jesus. Amém? Oremos em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos falado, tudo aquilo que o Senhor tem nos instruído, ó Pai, acerca da palavra do Senhor, no que tange, Deus, a ser família, que o Senhor venha a brilhantar em nós, ó Deus amado, e produzir em nós, Senhor, os frutos para sermos uma boa família, mediante a vontade do Senhor e tudo aquilo que nos foi proposto aqui nesta manhã. Pai, que o Senhor venha abençoar a cada um dos componentes dessa sala de aula. Deus, que o Senhor venha engrandecer o nome do Senhor no seio da nossa família, que possamos ser uma família abençoada para a glória do nome do Senhor, que sejamos bons maridos, que sejamos boas, né, para quem é, né, o sexo feminino, que sejamos boas esposas,
né? Que sejamos bons filhos, que sejamos uma ótima família na presença do Senhor. Deus, que o Senhor venha nos abençoar e glorificar ao nome do Senhor na nossa vida. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações e comunhões do Espírito Santo de Deus estejam com todos aqueles que esperam e aguardam a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos juntos digamos amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que Deus abençoe, tá? Tenha um ótimo domingo na presença do Senhor.